Bom, bem-vindos à apresentação. O título do meu trabalho é Modelos Matemáticos para Epidemias, um estudo da evolução do Covid-19 em Alagoas. Bom, modelos matemáticos de epidemias também. Bom, meu nome é Pedro Henrique Ferreira de Amorim, sou o apresentador, meu orientador, Marcos Sanieri da Silva. Bom, introdução. Modelos matemáticos para a evolução de epidemias, eles são conhecidos e implementados desde muito tempo, né, e podem ser usados para prever a evolução de uma epidemia em uma determinada população, usando algumas hipóteses razoáveis para a doença. Um dos modelos mais simples e precisos é conhecido como modelo CIS, né, e consiste basicamente em um sistema de equações diferenciais ordinárias, né, conhecida mais como EDO, onde a população é dividida em três compartimentos: suscetíveis, infectados e removíveis. Bom, também a gente vai falar muito sobre o modelo CIS, é o modelo mais simples, que será o foco desse projeto. Bom, os objetivos desse projeto é investigar a parte teórica dos modelos compartimentais para epidemias, mais especificamente os modelos CIS e SR, né? Além disso, modelamos a evolução do início do surto da Covid-19 no estado de Alagoas, levando em conta o modelo CIS e a equação logística. Também, com a ajuda de softwares como o Wolfram Alpha, a gente conseguiu modelar a Covid-19 nos dias iniciais. Em relação à metodologia, os problemas diretamente ligados à análise matemática trataremos de maneira usual e clássica, né? Os resultados eles são obtidos por processos indutivos e a apresentação é feita pelo método dedutivo. No que diz respeito à matemática aplicada, teremos como ponto de partida um modelo que é exatamente uma interpretação para a linguagem matemática daquilo que se deseja investigar. Também, frequentemente, é possível fazer testes de validação do nosso modelo, né? Isso é muito importante no andamento. Bom, a parte de resultados e discussões. Aqui a gente vai abordar dois modelos compartimentais simples para a transmissão de doenças, que serão o CIR e o CIS. Falando sobre o modelo SR, dividimos a população em estudo em três classes denominadas SR. S de T denota o número de suscetíveis, I de T denota o número de infectados e R de T denota o número de removíveis. Já a terminologia CIS é um modelo compartimental mais simples, usada para descrever uma doença sem imunidade contra a reinfecção. Bom, para descrever agora o modelo CIR mais simples, a gente faz algumas suposições. Primeiro, suponhamos que em uma população de tamanho N, em média, o indivíduo faz contatos beta-N suficientes para transmitir a infecção em unidade de tempo, né, tal que esses contatos eles sejam sempre eficazes. Com isso, a gente consegue uma taxa de novas infecções igual a beta-SI. Uma outra suposição comum é que os infecciosos deixam a sua classe a uma taxa constante alfa-I por unidade de tempo. Com isto, temos que o modelo C ele pode ser descrito pelo sistema de DOs abaixo, né? S', I' e R'. Bom, passando agora para o modelo mais simples, que será o nosso foco, o modelo CIS, ele é composto apenas de duas equações. Essas equações S' e L'I'. Bom, também aqui fazemos algumas suposições, né? O tamanho total da população aí é igual a S mais I, né? Suscetíveis e infectados, já que temos apenas duas classes. Reduzindo esse sistema de Deus formado, né, por essas duas equações, a gente chega a uma única equação diferencial, né? Basta substituir o S por N menos I em uma dessas equações, a gente obtém isso aqui, ou ainda essa equação número 3, na qual pode ser simplificada ainda para uma equação diferencial logística dessa forma, né? Com R sendo igual a beta n menos alfa e com K igual a n menos alfa sobre beta, né? Essa função logística ela pode ser resolvida explicitamente usando o método de separação de variáveis, né? E essa solução x de t que satisfaz a equação inicial x de 0 igual a x0 é dado por essa equação aqui, na qual pode ser simplificada para a equação logística, qual será mais usada pela gente. Bom, agora, aplicando o modelo CIS e a função logística, a gente tentou descrever a evolução do Covid-19 no estado de Alagoas a partir do dia 15 de 4 de 2020. Né? E a gente, para comparar os modelos fornecidos, a gente supõe que a população é um N igual a 3.350.000, é uma aproximação. O número de infectados nesse dia
é igual a 83. E para facilitar os cálculos, a gente pode supor que o K ele é igual a o N, né? O que é razoável, pois a parcela alfa sobre beta é muito pequena em relação a N e aí não altera nada. Bom, usando os dados, de acordo com os dados, no dia 4, né, dia 19 de 4 de 2020, o número de infectados era 159. Com isso, nós podemos estimar o valor de R, né? Resolvendo essa equação com a ajuda do site Wolfram Alpha, a gente consegue um valor aproximado para R de 0,16252. Né? Logo, a evolução da Covid-19, usando o modelo CIS, ele pode ser obtida através dessa função número 6, na qual a gente conseguimos plotar dois gráficos, os 15 primeiros dias e nos 60 primeiros dias, a partir do dia 15 do 4. Para os 15 primeiros dias, a gente tem uma aproximação muito boa, né? O gráfico é bem razoável. Já nos 60 primeiros dias, ele distorce muito, é, é, ele muda muito dos dados fornecidos. Bom, para concluir, a gente tem o número de infectados, né? Essa equação denota o número de infectados pelo Covid-19, né? Com as constantes K e R, obtidas através do site Wolfram Alpha, na qual obtemos a aproximação para R e logo essa equação para modelar os gráficos. Bom, com essa modelagem, a gente tem que nos primeiros 15 dias os resultados são bem consistentes, bem válidos. Já nos 60 primeiros dias, eles distorcem muito. No dia número 60, o número de casos confirmados passa dos 500 mil casos. Já pelos dados divulgados pelo governo de Alagoas, são aproximadamente 22 mil casos confirmados. Bom, este resultado já era esperado pela gente pela própria simplicidade do modelo CIS, né, em dividir a população em apenas dois compartimentos, né, pois a partir de um período de 20 dias, essa divisão já não vale muito, né, a gente deveria abrir o número de pessoas removíveis também, né. Logo, é preciso um sistema mais razoável, mais sofisticado, vamos dizer assim, um modelo mais sofisticado para obter melhores resultados, né? Além disso, a evolução dessa doença é um processo muito dinâmico, né? Então, aqueles valores estimados como constantes, na verdade, eles não são constantes, né? Também o comportamento da população e políticas de distanciamento requer uma melhor sofisticação do modelo. Bom, aqui está a referência que nós usamos. Usamos mais o livro do Boyce e do Brouwer, né, que para modelar as equações diferenciais. Também o site do Wolfram Alpha para resolver equações diferenciais muito complexas. E o site do Instagram e o Instagram do Governo de Alagoas para tirar mais informações sobre os casos confirmados, já que eram divulgados boletins diários sobre a evolução. Bom, aqui termina as referências. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixa eu finalizar aqui para a apresentação.